Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe a nós que vamos, a partir de agora, falar da palavra de Deus. Palavra genuína, verdadeira, essa palavra que nos traz a salvação, nos traz a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade liberta, né? Libertará. Então, se não fosse assim, não libertava ninguém, se não existisse a mentira, se não existisse o mal. Então, a gente tem que saber que o mal ele vai sempre estar procurando nos enganar com a mentira, né? E por isso precisamos da verdade que vem da parte de Deus. Por que que é verdade? O lado de Deus é porque ele pode, ele sabe. Todo o poder está na mão do Senhor. Todo o poder no céu e na terra. Então, ele não mente. Por quê? Porque ele tem esse poder de dizer e fazer. O diabo não tem poder nenhum, e nem muito menos homem também, de cumprir com a sua palavra. Mas Deus, ele é bom, em todo tempo ele é bom. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso é confiável. E ele veio para dar vida e vida com abundância, que é o contrário do inimigo que vem para destruir, matar, roubar e destruir. Então a gente tem que entender que não é preciso você dar lugar ao inimigo, porque na verdade você já deu, você já nasceu com essa pendência, né? Então é necessário a gente entender isso aqui, que recorrendo ao Senhor, é te dado a verdade, é passado para você a maneira do escape, o conselho para você pegar o caminho correto. Então o evangelho nada é mais do que isso aqui, de você andar correto, para o lado certo, ao alvo certo, sem dúvida, porque é verdade. Então Malaquias capítulo 3 e o versículo 6, Deus diz isso aí, né, que ele não falha, a palavra é verdadeira, eu sou o mesmo, né? Sou verdadeiro, aquele que acredita em mim jamais errará, jamais é destruído. Ele diz, por isso vós, filhos de Jacó, não sereis destruídos, porque eu sou o Senhor, né? E fora de mim não há outro Deus. É isso aí. Eu sou a verdade. A verdade, a minha palavra, se estende de geração a geração. Então, é confiável em todos os sentidos que Deus é verdadeiro, né? Então, é por isso que nós precisamos pregar a sua palavra, dizer sempre isso aí, passar essa garantia para as pessoas que o Senhor é verdadeiro. E por isso há os falsos profetas, né, que prega heresia e promete aquilo que Deus não prometeu. Porque a grande causa aí é você fazer a vontade de Deus, né? Não para que Deus seja acrescentado, mas para que você seja salvo. Então, é como que seja um empresário, só para você ter uma ideia, uma empresa, você tem que fazer o serviço da empresa, para que você receba o salário. Então, se os céus são os céus do Senhor, você só vai para lá se fizer a vontade dele. Não é uma questão de Deus ser ruim. É eu que tenho que me encaixar nesse céu. É isso aí, no reino do céu. Então, tem que entender isso aqui. Deus, ele é bom, totalmente bom, tanto que ele tem a palavra dele, as regras para nós chegar no reino do céu. Então, aqui nós vamos falar sobre falsos profetas. Os falsos profetas, que não somente aqui é onde nós vamos ler, que é
segunda carta de Pedro, segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, que ele fala dos falsos mestres, falsos ensinadores, né? Falso, aqueles que ensinam as pessoas falsamente. E não somente ele aqui, mas o apóstolo Paulo fala dessas pessoas que enganavam, se desviava da verdade. Então, Jesus, todos falaram. Os profetas do Velho Testamento, sempre existiam os falsos e os verdadeiros. Mas Jesus, ele disse para nós abrir o olho, que tem uma maneira certa de você conhecer o certo e o falso, o verdadeiro e o falso, que é pelos frutos. Ele diz, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelo fruto você vai ver se está certo ou está errado. Agora, não vai na ilusão dos teus olhos, dos teus pensamentos, né? Das tuas vaidades, da tua concupiscência. Se você for assim, você é enganado logo por você mesmo. Então, nós não podemos ser enganados por nós. Nós precisamos sempre estar fazendo a vontade de Deus e negar a nós mesmos. Aí é que está o engano, e principalmente nos dias de hoje, que o próprio Jesus disse nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Aquele que até conhece, que é o amor mesmo, aquele que ama a palavra de Deus, acaba sendo enganado pelas ofertas, né, falsas. Então, eu tenho que entender que eu sou contra eu mesmo, eu preciso ser contra mim mesmo, no sentido de vaidade, no sentido de avareza, de concupiscência, e eu ser conduzido pela palavra verdadeira, a verdade, que é a Bíblia. Então, assim, se eu tiver essa certeza, eu já não é muito fácil de ser enganado. Mas nos dias de hoje está bem mais fácil, por quê? Porque as pessoas vão para as redes sociais, a gente vê aí os falsos profetas, que eu digo falso profeta, às vezes até ele fala a verdade. O problema é que ele fala a verdade não dizendo a cobrança que tem, né? É aquela promessa que Deus só promete para quem obedece. Mas ele não fala o lado da obediência. Sabe aquela coisa de prometer o salário, mas não diz que tem que trabalhar? É esse caso aqui, que nós estamos falando, que é exatamente você vai receber salário porque trabalhou, tem que entender isso. Qual é a empresa que vai fichar uma pessoa, vai ter um empregado para pagar todos os meses para ele, sem ele fazer nada? Então, é esse caso aí, como é que você vai entrar no céu? Jesus, ele disse que a porta é estreita. O caminho é largo para levar à perdição. Porta larga. Então, Jesus nunca pregou facilidade. Eu posso pregar facilidade? Tem gente que abre aí, a gente abre as redes sociais aí, o cara não passa esse vídeo sem ouvir o que eu quero dizer. Deus tem uma bênção para ti? Tem, se eu fizer. Eu já passo logo, eu não fico não nessas conversas fiadas. Porque eu preciso ter uma relação com Jesus, com a palavra de Deus, com Ele. Não é uma pessoa dizer, libera aí uma palavra de bênção. Se fosse assim, seria muito bom. Eu pegar o dinheiro dos outros e pagar as pessoas, dar para as pessoas, para os outros. Pego o dinheiro dos outros e dou para os outros. Não é assim não, meu. Para você ter, é o que Pedro e João falaram ali para o paralítico ali, o aleijado ali da Porta Formosa. Ele disse, o que nós temos, nós te damos. É isso aí. Eles tinham Jesus na vida. Mas como é que eu posso dar o que eu não tenho? O que não é meu? Se eu sou um falso, eu ando dizendo que Jesus está abençoando qualquer um. Abençoando é no sentido de concordar. É isso aí. Porque se não fosse Deus, nenhum homem estava vivo. Mas a questão não é essa. A questão é, será que ele se salva? As pessoas?
para se salvar, para viver na terra, todo mundo vive porque Deus permite. Permissão, não vontade. Não. Quero saber se estou fazendo a vontade de Deus para quando eu morrer eu ir para o céu. Aí sim. Aí eu estou dentro do que é certo, do correto. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor. Aqui, segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, ele traz para ele mesmo repentina perdição. Imagina para os outros que ele prega. Então veja aí que não é de hoje. Nós não estamos aqui trazendo uma palavra, né, de hoje, não. Nós estamos trazendo uma palavra que sempre existiu. Né? Eu acabei de falar, ali Moisés foi perseguido. Né? Aí quando a gente vai ver, vai falar aqui de Noé, vai falar de Balaão, vai falar aqui de Ló, né? Que pregava, dizia, avisava, no caso de Noé, no caso de Ló, avisou o pessoal. Mas tiveram ele como falsos profetas, sendo certo. Ficaram com os falsos e rejeitaram o verdadeiro. Então, hoje nós estamos aqui para avisar, para dizer para as pessoas, falar para as pessoas que não é de qualquer jeito que você vai para o céu. Então, aqui no versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, em vez de acertarem o caminho, você fica fora do caminho da verdade. Então, entenda aqui, irmão, que nós precisamos amar a verdade. E a verdade te traz tristeza no sentido físico, sentido carnal. Porque verdade está te dizendo, está esclarecendo toda a dificuldade que você vai ter. Tudo que você tem que enfrentar. Está esclarecendo, não tem nada de engano. Não tem fingimento, não tem aí teatro, não. Com Deus não tem isso. Ele te diz a verdade, quer estar aqui, não quer. O que você vai passar, os obstáculos. Né? Como o próprio Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se. Eu tenho que negar para mim aquilo que eu quero, não está negado. Não, não pode. Eu mesmo tenho que falar para mim. As pessoas gostam de ser bajulado, tapeado. E olha que isso é desde Adão, não é de hoje. Por que Adão foi enganado? E Eva? O diabo fez a cabeça ali. Não, vocês certamente não morrem, não. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus, mentindo. Então veja aí, igual a Deus ele era antes, assim, bem semelhante mesmo, porque tinha vida eterna. Quando ele aceitou o conselho do diabo, ele perdeu a vida eterna. Morreu. E aí tem que morrer fisicamente para ser transformado, se obedecer a Deus. Se não obedecer, é morte de novo, é outra morte. Então veja aqui
No versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não domitará, ou seja, não vai demorar a sua perdição. Então veja, aqui até às vezes as pessoas confundem, porque vão falar dos pastores que recebem o dízimo, não tem nada a ver. Tá fazendo negócio é quando ele está te ensinando errado. Porque você sustentar pastor, você investir na obra de Deus, não tem nada de errado, não, é bíblico. Está tudo certo. Fica perdido é aquele que investe na cachaça. Né? Tem gente que faz tanta despesa, patrocina o pecado, mas quando é para Deus, para a obra de Deus, ele fecha as mãos, é mesquinho. E ainda fala mal. Isso aí está incentivando o falso evangelho, incentivando os falsos profetas, dando ânimo os falsos profetas a prosseguir. Ou blasfemar da palavra do Senhor, da verdade. Então entenda aqui que você ajudar na obra de Deus não é você estar sendo comprado aí por causa da avareza dos homens. Não, não é não. Agora, se a pessoa te ensina errado, está te vendendo o quê? Veneno. Você está sustentando ele, sabe não tem aquele ditado que diz de você criar cobra para te morder, para te matar? É isso aí. Então você está criando essa cobra, você está ajudando o falso profeta a matar a tua alma, a te arrebentar, irmão. É isso aí que está falando nesse versículo aqui, não é outra coisa não. Porque por avareza eles fazem de vocês negócio, te vende para o diabo. Porque você ainda está trabalhando ainda para ele, dando dinheiro para ele pregando falso, a falsa salvação, a palavra falsa, uma palavra que não leva a nada, uma coisa vã. Agora aí sim, mas se você ajuda na obra de Deus, na orientação da palavra, conforme as tuas posses, certinho, abençoado é. Abençoado. Isso aí não é de hoje não, no Velho Testamento também. Né? Então veja que eu que preciso ver isso. Pedindo para quem? Se a obra é de Deus, a palavra é de Deus, eu quero ser de Deus. Quero ser, não só criatura, mas eu quero ser filho, eu quero ser herdeiro. Eu quero ser participante do reino do céu, ser um herdeiro do reino. Na terra, não é depois não, é agora. Aí eu vou pedir para quem? Para homem ou qualquer... Não, eu vou pedir para Deus. Só Deus. Só o Espírito Santo pode me dar esses frutos da sabedoria, da inteligência, da paciência, da longanimidade, de todos esses frutos. Longanimidade é bondade, é entendimento, discernimento. Só Ele que pode me dar. Então eu preciso pedir para quem? Aí eu fico correndo atrás de homem. De maneira que eu sou tapeado com palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, filosofia humana, me tapeia, me engana e eu gosto. Porque tem gente que gosta, né, de ser enganado. Porque quando vem uma palavra de Deus para ti, dizendo que Deus está fazendo na tua obra sem cobrança nenhuma, ou você já fez e Deus está te abençoando, tudo bem.
Mas se promete sem cobrança, fica com o pé atrás, vai examinar direitinho, que às vezes não é de Deus, não. Muitas vezes não é. Porque Deus, ele exige, né? Agora, se você tá dentro daquele propósito de Deus contigo, e você tem uma convivência com Deus, presta atenção. Se alguém falar do teu pai, que você convive com ele, a tua mãe, você não sabe se é verdade, não? Será que não? Ó, a tua mãe é assim, assado, cozido, não sei o quê. Você diz, não, nunca foi, a mamãe nunca foi desse jeito que tá falando aí. Ou então diz, não, é verdade, ela é assim mesmo. Porque você tem uma convivência, como é que Deus vai falar contigo, vem falando, você tem aí uma vida com Deus, aí Deus fala através de um falso profeta e você não descobre que é falso. Claro, é porque se você não vê, não enxerga, não compreende que é falsidade, que está errado, é porque você não tem uma convivência com Deus. É isso aí. Porque nós temos um caminho. É como viver com o pai e a mãe mesmo. Com a tua esposa, com o teu esposo. Você conhece. Tem até aqueles programas de televisão que as pessoas fazem o teste e vê se a pessoa conhece mesmo a esposa. Aí para ver a mão, para ver o sapato, pergunta quanto é o número, aquele negócio lá. Aí o cabo acerta, porque não está vivendo todo o tempo, não é possível. Né? Então sabe das coisas, se falam de Deus para mim, eu sei. O Deus que eu sirvo, eu conheço ele. Não estou dizendo na profundidade, que você vai se aprofundando. Mas eu estou dizendo aqui, se Deus vai falar, é comigo. Então ele vai falar dentro do que eu sei dele. É, porque Deus não vai falar de uma coisa que ele nunca falou comigo. Se é Deus que está falando na boca de uma pessoa, para mim, eu estou entendendo. Ele está falando é comigo, não é com o vizinho. E como é que ele vai falar numa linguagem do vizinho, se ele está falando é comigo? Então entenda, Deus, ele não... Quem dá glória a Deus, quem invoca o nome do Senhor, não será confundido. Dá de entender? Quem invocar ou invoca o nome do Senhor, Paulo diz isso aos Romanos capítulo 10, não será confundido. Você não fica em dúvida, irmão. Como é que vai ficar em dúvida se eu estou convivendo? Mas se eu vivo, só porque os outros disseram, é desse jeito, vai lá, é assim. Eu tenho uma palavra liberada para ti hoje. Tem gente que amanhece o dia, ele sai por rádio para escutar o signo, que diz que é crente. Aí como é que vai ser esse negócio? Então aqui, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, Deus não perdoou os anjos. Imagina, eu sempre digo isso em programas meus, que se Deus, aqueles que se rebelaram contra ele, o diabo e os anjos, a terça parte dos anjos, ele jogou para fora do céu, já estava lá. Era anjo, querubins, rebolou para fora. E você, ele vai levar tu para lá, desobediente? Não vai não, irmão. Tu já está fora, fica fora mesmo. Rapaz, imagina. Se ele jogou fora, está aqui dizendo. E até deixou uns trancados em trevas, até o dia do juízo, aqueles mais perigosos. Aí ele vai te levar para lá? Não vai, não. Então nós precisamos nos encaixar na vontade do Senhor. Aí ele diz aqui, versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé,
pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não perdoou. Vai perdoar eu, se eu desobedecer. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou aquele que pregava justiça. E o que falta para mim hoje? É eu acreditar nisso aí. É eu fazer justiça. Não para os homens, porque homens todos são injustos. Todos. Mentirosos. Já foi falado. Agora, Jesus nos justifica quando nós corremos atrás, quando nós queremos. Ele, aquilo que você é, ele paga a conta, porque você está do lado dele, você está a favor dele. Quem é comigo, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, mas se estiver com ele, é com ele mesmo. Ele te defende, porque você está agradando ao Senhor. Versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, colocou como exemplo para nós, para não errar. Destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza. Não, mas eu sou engraçadinho, né? Não, nós agora, nesse mundo que vivemos agora, 2024, aí eu sou engraçadinho, Deus ele já está meio caduco. Aí sempre esse caduco, quando é assim, vovô, ele é mais bestinha com os netos. Vai nessa aí. Jesus é o mesmo, já foi falado, mas vou falar de novo. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O mesmo que destruiu Sodoma e Gomorra, é ele aí que está aqui e vai estar no dia que tu for prestar conta com ele. É ele, não é outro não. Então preste atenção, irmão. Nesses dias de hoje, para você não ficar enganado, rapaz. Aí para o inferno sem... Mas, rapaz, só deveria ter prestado atenção. Mas e aí? É igual tu subir no prédio, lá no andame, aí com um cinto, o cinto tá puído, aí escapole de lá. Aí eu, rapaz, deveria ter olhado direito. Pois é isso aí. Tem que ver antes. E isso aqui estamos falando de eternidade. Versículo 7. E livrou o justo Ló. Vivia lá. Ali o sobrinho de Abraão. Né? O justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele estava enfadado já daquele negócio lá. Daqueles homens que viviam uma vida dissoluta. Dissolvida, uma vida que não produz vida, é isso aí. De desobediência. Vivia na abominação contra Deus. Né? Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, nós até que a gente faz isso somente, aflige a alma. Porque você vê, muitas vezes, parente teu, aí tu quer enfiar essa verdade dentro dele, e ele não aceita. Ele não entende.
Mas nós não estamos pregando aqui para o meu primo, para o meu filho, para a minha esposa, para o meu vizinho. Estamos pregando para todo mundo. O evangelho é para ser pregado, é para dizer. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam coisas boas. As boas novas de Deus. Aí é bem-aventurado. Se as pessoas que ouvem não é bem-aventurado, é problema deles lá. Mas nós precisamos, de verdade, pregar essa palavra. E não olhar, não dizer o que você mesmo quer, mas falar o que Deus quer falar. Então, o apóstolo João, ele, aqui na sua carta universal, ele diz: olha, filhinhos, nós não viemos aqui com um mandamento novo, não. É aquele mesmo lá de Adão, que Deus falou para Adão, Deus falou para Noé, Deus falou para Abraão, para Elias, para Daniel, para Samuel, para todo mundo. É o mesmo que Jesus falou, é a mesma coisa. É para você prestar atenção, irmão. Buscar naquele que tem para te dar. Então, o evangelho é para aviso, é conselho da parte de Deus. Olha, eu te digo isso, se tu quiser vir morar comigo, tu tem desejo de morar comigo, de me conhecer, faz assim. O evangelho é só isso aí. Não adianta você estar enfeitando, inventando coisa aqui. Porque não adianta mesmo. Eu não fui chamado para falar de teologia, de metragem, de Jerusalém, para Jericó, dar tantos metros. Eu quero saber de metro de Jericó. Não adianta. Não adianta eu estar te enrolando aqui. O poço de Jacó tinha água salobra. Eu quero saber disso. Eu não bebi, nem vou beber. Ele está bebendo os outros lá. Eu quero saber de água de poço de Jacó. Quero saber que Jesus esteve lá e falou com a mulher e disse para ela: se não tivesse o dom de Deus, tu sabia com quem ele está falando. Esse aí eu quero. Disso aí eu quero saber. Converteu, aquela mulher se converteu ao Senhor, levou, introduziu, saiu pregando o evangelho dentro de Samaria. Levando, introduzindo Jesus. E Jesus ficou 2 dias ali ganhando os samaritanos para ele, para o céu, para o reino do céu. Aí sim, mas eu quero saber se era fundo, se era raso, quantos metros tinha, se era salobra a água. Não adianta estar perdendo tempo com isso aqui, não me salva. Né? Aí como é que era Jerusalém na época, a casa era tortinha, quer saber disso? Então vamos para o evangelho genuíno que traz a verdade, traz a salvação para as pessoas. Vamos pregar e é meio que repetido. Você vê que aqui ele está falando, sempre houve falsos profetas antes, agora, e vai sempre haver no meio de vós. Aí vocês tomam cuidado. Porque Deus não dispensa, não. Está dizendo aqui, não dispensou os anjos. Não dispensou o povo no tempo de Noé. Não dispensou o povo no tempo de Sodoma e Gomorra. Acabou, reduziu a cinza. Tirou o Ló lá do meio. Aí ele diz aqui no versículo, assim, sabe, o Senhor livrará da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aí não é brincadeira, é conversa, é certo. Por isso eu tenho que abrir o olho. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos e
obstinados. Então eles são atrevidos, se atreve a ir contra as dominações, aqueles que dominam. O que é isso? O próprio Deus, principalmente, ele vai contra essa força que existe, ou seja, aquele que é dono da vida. E até rejeita, despreza no sentido de não dar muito valor à condenação, o mal. Ele brinca com o mal, achando que... Então, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam a dominação, atrevidos, obstinados. Versículo... Sim, mas prossegue aqui ainda. Obstinado, não receiam blasfemar das autoridades. Então veja aqui, não tem receio, não tem medo de blasfemar contra as autoridades. Então é exatamente você desprezar no sentido de não temer, porque não é ter medo no sentido de você obedecer o diabo, mas saber que ele existe, saber que o mal existe. E quando está falando aqui exatamente da autoridade de Deus, de achar que Deus ele vai passar a mão na tua cabeça, desprezar o juízo do Senhor. Porque isso aí, só quem te convence é o Espírito Santo. Para dizer o que está errado, que pode te levar num juízo que tu não vai subsistir. É isso aí, é isso que está falando nesses versículos aqui. Você despreza isso. No dia lá, dá um chute para um lado, não vai dar certo. Então veja aqui, você despreza as autoridades, essa autoridade da parte de Deus e essa ordenação. É isso aí. Aí o versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, muito mais do que nós, claro, né? Não pronunciam contra eles juízo, blasfemam diante do Senhor. Então, não, os anjos respeitam isso. Mas nós que não tem poder, né? Aí ele diz no versículo 12, mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. É isso aí. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, do dia a dia, se deleitando no dia a dia. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então veja aí que vai puxando tudo só para eles. Então você vai entender, irmão, quando a pessoa gosta de festa, de se aparecer, de gozar a vida, de andar em vaidade, aí você já enxerga logo, já vai saber, os frutos dele tá errado. Não é correto. Por quê? Porque você vai ver os
profetas não foi assim. Você vai ver os pastores que conduzem as ovelhas mesmo, não é assim. Né? Pastores de grandes rebanhos aí, que pregam a palavra genuína, não é assim. Agora, quando você vai ver pessoas assim, eles gostam muito dessa teologia, te enrolam, dizem umas metragens de umas coisas, inventam um negócio, faz um piseiro, como diz o ditado, e acaba enganando as pessoas. Olha o que diz aqui no versículo 14. Vou ler 2 versículos só, mais 3 versículos. Tendo os olhos cheios de adultério. Quando se diz assim, não está falando de sexo fora do casamento ou alguma coisa assim, não. Fornicação, não. Não é só isso, não. Adultério adultera a palavra. Né? Cheio de adultérios de todo tipo. Não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes. O que é alma inconstante? É aqueles que não têm firmeza ainda. Aquelas almas que estão cocheando entre dois pensamentos. Ele não tem firmeza ainda, ele não tem certeza do que está fazendo. Enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Já pensou um versículo desse aqui, como é que é? Tendo os olhos cheios de adultérios e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Versículo 15. E os quais, deixando o caminho direito, e erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eu vou falar o último versículo que fala do jumento, que eu gosto de falar de jumento, que é para poder a pessoa, né? A pessoa entender mesmo que Deus ele faz como ele quer, né? E falou pela boca de uma jumenta, diz que é uma jumenta, mas pode ser um jumento também. Versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. É isso aí. Então veja, às vezes você pode dizer, não, mas a pessoa é profeta. Essa pessoa aí, você tem que estar sempre, como Paulo diz, aos Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que não pode desprezar as profecias, ouvir de tudo, mas reter só o bem. Né? Então, examine tudo, ele diz, e reter o bem, examinar. Então, examinar como? Eu vou examinar pelo conhecimento que eu tenho na Bíblia. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou com uma pessoa de confiança. Rapaz, o fulano ali falou, eu vi nas redes sociais, eu vi ele falando, ou ele estava pregando na igreja e tal, e ele disse assim. Aí vai com uma pessoa de confiança, sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, para Timóteo procurar essas pessoas que são idôneas para ensinar aos outros. Eu que tenho que procurar, tu acha que eu vou deixar o cara me procurar? É eu que vou procurar ele. Claro, não é eu que quero escapar. Aí eu vou procurar um cara para me matar? Não, vou procurar um cara para me ajudar a varar o caminho. Então, você procura uma pessoa dessa, irmão, que você confia, que é um homem ou uma mulher de Deus, e diz isso aqui. Como é que é esse negócio aqui? Ele vai te dizer. Então, mas você não pode desprezar também. Não, isso não. É o que eu falei aqui a respeito dos que está dizendo que te vende por avareza, faz de você negócio. Às vezes você pensa que está fazendo negócio, não, ele está
te ajudando de verdade, tu varar no caminho. Tu achar a vida. Mas muitas vezes você ajuda o falso profeta que é alimentando a cobra para te matar. É isso aí. Então, como é que eu vou saber isso aí? Eu procurando as pessoas que dão fruto, que verdadeiramente prega a palavra, verdadeiramente você vê Deus na vida dessa pessoa. Então, eu preciso aprender a examinar, eu preciso dar conta da minha vida. Você acha que eu vou ficar a vida inteira deitado numa rede, dependendo das pessoas levar água, comida para mim a vida inteira? Não, eu preciso dar meu jeito, ser independente. Você vê que a própria lei agora já está proibindo do pessoal trabalhar. Só pode trabalhar depois de 18 anos, mas está errado. Deus nunca disse isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. E Paulo disse que quem não trabalha não tem direito a comer. Então veja que eu preciso me virar, humanamente falando. Eu tenho uma vida para mim dar conta dela. Isso aí, independente no sentido de eu não posso viver escanchado nos outros. E espiritualmente eu preciso ter essa, independente. Porque nós não somos independentes uns dos outros. Precisamos um dos outros, mas não pode estar montado dependente 100%. Então, da mesma forma é aqui, eu preciso aprender, ter uma convivência com o Senhor, conhecer o Senhor. Aí eu vou examinar, não, isso aqui não foi o Senhor que falou, eu estou fora. E Deus se revela para mim, diz, não pega, porque é veneno, não toca. É isso aí. Então eu preciso ter essa vivência com o Senhor, eu preciso aprender isso. Porque se eu não aprender, eu vou viver enganado a vida inteira, achando que estou servindo a Deus e não estou. Aí você pode achar difícil, eu volto a dizer. Mas uma pessoa como Paulo, que ele foi enganado, viveu servindo, ele mesmo diz, vocês sabem, ele diz aos Gálatas, me parece que é aos Gálatas que ele fala, escrevendo na cara, vocês sabem como eu era extremamente zeloso no judaísmo, na tradição dos meus pais. Extremamente zeloso. Errado. Aí ele conheceu Jesus, mudou para o cristianismo. Aí ele perseguia o cristianismo, passou a ser perseguido como cristão. Aí você vê, estava errado, pensando que estava certo. É isso que nós temos que abrir o olho. Poxa, eu não sou mais do que Paulo. Então vou ter cuidado. Eu não sou mais do que Balaão. Balaão era profeta, estava enganado. O jumento disse para ele, tu vai para onde, maluco? Tu já pensou um negócio desse? O jumento chamou a atenção para ele, pela transgressão dele, para ele se arrumar, porque senão o anjo cortava o pescoço dele. Já pensou um negócio desse, irmão? Então, e eu? Não, mas eu sou, como eu falei no início, eu sou engraçadinho. Deus não vai fazer isso comigo, não faz. Já está feito. Você que tem que se virar, irmão. Vamos abrir o olho, porque senão você perde a sua vida. Passa a tua vida, que você tem aqui nessa terra, humanamente falando, passa e você perde a vida eterna, porque não prestou atenção no que Deus falou. Então isso é uma convivência diária, noite e dia. Deus me mostra. Me faz entender, não importa o que vai acontecer comigo. Sabe aquela oração de Jesus? Que Jesus fez carnalmente falando, ele como homem teve medo de morrer? Se entregar ali para ser humilhado sem dever nada, sem dever um centavo na conta, pagando a tua e a minha. Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que é isso? Afasta de mim essa morte, eu estou com medo dela. É isso aí. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Conclui o plano aí, o projeto que tem na minha vida. Que eu vim para salvar o Ramalho, eu quero salvar mesmo.
É isso aí. Então veja aí, ele concluiu. Mas 3 vezes ele orou para poder os anjos virem servir ele, a Bíblia diz. E ele acalmou o coração, entrou a paz na sua alma. Ele disse que estava aflita, a alma até a morte, mas calmou. Ficou calminho. Foi como um cordeiro mudo ao matadouro, não reclamou nada. Mataram, mas ressuscitou para nunca mais morrer. E assim você faz também. Acontece com você e comigo, se você der lugar. Mas se não, você fica enganado com palavras de homem, vai ele e tu para o inferno. É isso aí. É muito sério. Não é questão de apontar. Tem gente que diz que os crentes julgam os outros. Não, a Bíblia que julga, né? Eu não. É a palavra de Deus. Ó. Eu tenho nada a ver com a tua vida. Faz só escuta se quiser. Não estou julgando nada. Estamos dizendo, é assim que funciona. Então é preciso que a gente abra o olho, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Aí às vezes a gente vê as pessoas dizer que é grata a Deus. Aí porque fala o nome de Deus e diz, eita, Deus é bom, fala assim. Mas as obras, quando você vai ver a obra, você é grato a Deus pelas obras. Sabe aquela coisa que eu estou falando do empresário, né? Aí o cara ficha um funcionário, aí todo dia diz, ô patrão bom! E o infeliz não faz o serviço direito. Aí por causa disso o patrão vai ficar com ele. É conta, vai pra lá, mucura. Porque o cara não quer trabalhar, não quer produzir e fica dizendo que tu é bonzinho. Tu é besta se tu deixar ele. Não é bom, não. Então é assim. Tu acha que tapeia Deus com conversa? Não, é com trabalho, com obediência. Aí Deus se agrada. Você é um particular tesouro do Senhor, guardado debaixo do poder de Deus. E o Senhor é contigo em todas as horas. Pode ficar certo disso. Que isso é verdade. Clama-me e responder-te-ei, e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 16. Não sei nem qual é mais. É o 15, versículo 15. É isso aí. Mas que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade. Meu Deus, nos ajuda a ser mais crente, a andar na tua presença. Vai ser mais obediente, ter mais prudência, ser mais sóbrio. Meu Deus, ser mais humilde, meu Senhor, para verdadeiramente buscar no Senhor as nossas vidas. Ajuda aqueles que nos ouviu, nos assistiu. Meu Deus, ser com eles, Papai do céu, se revela a eles, meu Deus, e assim, meu Deus, eles têm a oportunidade, meu Senhor, de te servir, de verdadeiramente dar ouvido à tua palavra genuína e verdadeira, e assim ser verdadeiro diante de ti. Pai, ajuda, abençoa, fortalece, cuida, dá saúde e dá vigor a cada um. No nome de Jesus nós pedimos, e já por fé, meu Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.